Ótimo, vamos mandando os coraçõezinhos aí, terminando a nossa live e dizendo de onde vocês estão. Vamos aguardar só um minutinho, nosso convidado já está entrando e nós já vamos iniciar. Boa noite. Rodrigo Gruppe. Já entrou, está só esperando nós autorizarmos a entrada dele. Boa noite, doutor Rodrigo. Boa noite. Então vamos dar E início, né? vamos começar? Vamos iniciar nossa live hoje. Primeira coisa, vou me apresentar, quem sou eu, né? Depois vou apresentar a equipe e depois, né, apresentar o nosso convidado, ok? Eu sou Marli de Oliveira Rodrigues, sou pedagoga voluntária da equipe Unimúltiplas. E eu trabalho na Unimúltiplas orientando as famílias das crianças que estão na escola quando eles têm dúvida com relação à educação. Não somente em direito, mas também a nível de aprendizagem, avaliação e tudo mais, né? Transporte e tudo mais. Então, eu sou referência da equipe Unimúltiplas para as dúvidas que as famílias têm sobre educação. É só me procurar, todas sabem, né? É só me procurar. Está aberto aí também, né? Outras pessoas que estão participando da live também podem procurar a equipe Unimúltiplas. Questões referentes à educação, dirige-se a mim, né? E outras pessoas da equipe para a gente responder. Tá bom? Quem somos nós, a equipe Unimúltiplas? É uma equipe de 10 profissionais da área de educação e saúde, que a gente faz um trabalho voluntário com pessoas na condição de T21, trissomia 21, síndrome de Down, e TEA, transtorno do espectro autista, e com as famílias, ok? E hoje nós vamos trazer, para falar conosco, vou chamar inicialmente de doutor, né, porque ele é doutor Rodrigo Bru. Ele é defensor público, tá? E eu cumprimento e agradeço inicialmente a sua participação. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, né? Nós conhecemos o senhor aqui de Prudente, quando esteve aqui numa conferência aqui em Prudente, e causou assim, uma excelente impressão, e ficaram muitas dúvidas que a gente queria muito estar conversando com o Rodrigo para esclarecer essas dúvidas, tá? É isso. Eu vou abrir agora espaço para você nos cumprimentar e dizer, né, um pouco do seu currículo, quem é você, tá bom? Seja bem-vindo. Ah, obrigado pelo convite, obrigado pelo elogio. Eu estou à disposição. Aquele evento em Prudente foi muito interessante e eu gostaria de agradecer o convite, agradecer o reconhecimento. Obrigado. Eu sou defensor público do Estado desde 2007, 2017. Eu me formei em 2012 em Direito e entrei na carreira em 2017 e fui trabalhar em alguns lugares pelo Estado de São Paulo. Fui defensor em Franca, fui defensor em Tapetininga, fui defensor em Campinas, hoje eu sou defensor em Osasco. E desde 2020 eu estou na coordenação auxiliar do Núcleo Especializado de Direitos da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência, da Defensoria Pública do Estado, que é um núcleo para atuação coletiva, para atuação como educação em direitos e para atuação de uma maneira geral nos locais onde não tem defensoria e nos locais onde a gente onde não tem defensoria e nos locais em que demandam com auxílio dos órgãos de execução onde tem defensoria de uma maneira geral. O colega Ricardo Mioto entrou agora, é defensor também, está mandando um oi aqui no chat. Bom, então, primeira coisa, eu queria falar então, a gente para tentar seguir um pouco o roteiro, o defensor público é um profissional contratado pelo Estado, um servidor público do Estado, que presta o serviço público de acesso à justiça. Então, a gente exerce a função de garantir o acesso à justiça no sentido de que de que as pessoas possam buscar ação, o judiciário, sempre que necessário, sem necessariamente pagar um advogado. Então, a Defensoria Pública presta esse serviço de acesso à justiça, presta esse serviço de garantir que as pessoas possam buscar os seus direitos, buscar a justiça como um todo, sempre que isso é necessário. Então, a Defensoria tem uma atuação
todos os ramos do direito, exceto os direitos do ponto de vista que são justiça do trabalho, previdenciário, ou direitos da Justiça Federal, o INSS principalmente, porque aí tem a Defensoria Pública da União que atua nesses casos, a gente é a Defensoria Pública do Estado, mas nas matérias estaduais, direito de família, direito civil, direito de contratos, direitos das pessoas com deficiência, direito criminal, tudo isso a gente atua nos lugares em que tem defensoria pública, que não são em todas as cidades do estado, infelizmente. Em Prudente a gente tem defensoria, unidade de defensoria, uma unidade bastante respeitada aí na cidade, é uma unidade bastante atuante. Então, em Presidente Prudente a gente tem essa atuação em todos os ramos do direito, exceto aqueles que são da Justiça Federal, é claro. Rodrigo, obrigada pelo esclarecimento do que é o defensor público, né? Você poderia explicar para nós brevemente qual a diferença entre a Defensoria Pública e o Ministério Público? Por quê? O que tem acontecido? Muitas vezes as pessoas buscam direto o Ministério Público e pelo que você acabou de dizer aí, né, que o defensor público seria um advogado para quem não tem como custear, né, um advogado, o ideal seria, então, primeiro procurar a Defensoria. Então, se você pudesse falar para a gente brevemente, né, a diferença entre um e outro, por favor. Sim. Em primeiro lugar, assim, o Ministério Público e a Defensoria Pública são dois órgãos do Estado que têm funções diferentes. Então, o Ministério Público é responsável, no ponto de vista criminal, pela acusação criminal, então na atuação histórica, na atuação criminal, ele é responsável pelo papel de acusação. E nas questões que não são criminais, como regra, ele tem uma atuação coletiva. Ele não atende casos ou não atua como regra, tem exceções para isso, exceções do próprio funcionamento interno do Ministério Público, que honestamente eu não vou saber explicar quais são as exceções específicas, mas como regra o Ministério Público atua em questões coletivas. Então, quando as pessoas buscam atendimento, ou procuram um atendimento específico, né, um atendimento para uma questão própria, uma questão individual, em geral esse atendimento não é realizado pelo Ministério Público. A Defensoria Pública, de outro lado, é um órgão que, do ponto de vista criminal, faz a defesa criminal, então a gente está no outro lado, na questão criminal, então quando a gente atua na atuação criminal, a gente está defendendo aquele que está sendo acusado, e nas atuações que não são criminais, a gente atua no varejo, a gente atua nos casos individuais, como regra, e onde não tem defensoria, em geral, isso é feito por partir de um convênio com a OAB, ou com algumas outras entidades, às vezes com faculdades de direito, ou instituições beneficentes, ou instituições filantrópicas, que fazem também esse serviço de acesso à justiça. E então a gente tem essa atuação específica nos casos individuais. Existe uma outra diferença também no Estado de São Paulo. A Defensoria Pública de São Paulo, ela serve para garantir acesso à justiça às pessoas que são vulneráveis. E essa vulnerabilidade, ela pode ser tanto uma vulnerabilidade do ponto de vista econômico, uma vulnerabilidade por conta de renda, e a gente não tem uma avaliação socioeconômica para acessar o serviço da Defensoria Pública, quanto pode ser uma vulnerabilidade de outra forma. E aí a gente dá um exemplo muito claro, por exemplo, da mulher vítima de violência. Enquanto na situação de violência, enquanto a mulher é vítima de violência, ela está numa situação de vulnerabilidade, portanto, ela faz jus ao atendimento da Defensoria Pública independente da avaliação financeira. Isso vale também para alguns casos de violência contra idosos, para casos de violência contra idosos ou de pessoas com deficiência, que estão em situação de vulnerabilidade e, portanto, também fazem jus ao atendimento da Defensoria. Em outros casos, mas como regra, esse atendimento é feito a partir de uma avaliação socioeconômica, de renda familiar, que tem possibilidades de alargamento dessa renda familiar máxima para o atendimento da Defensoria Pública, decorrente de existência de pessoa com deficiência na família, existência de idoso na família, existência de egresso do sistema prisional. São alguns elementos que permitem um alargamento desses critérios básicos de atendimento de hipossuficientes econômicos. Então, acho que então, só para tentar organizar a resposta, o Ministério Público tem uma atuação coletiva, como regra, e de acusação criminal. A Defensoria Pública tem uma atuação individual, como regra, e de defesa criminal.
Então, quando alguém que é uma pessoa que está numa situação de insuficiência econômica ou de vulnerabilidade por algum outro motivo e precisa do acesso à justiça, ela deveria buscar primeiro a Defensoria Pública e depois, e se for o caso, se for um caso de grupo de pessoas ou um caso específico, e aí sim buscar o Ministério Público. O objetivo, muitas vezes, é o mesmo. Garantir, por exemplo, direitos. Direito à saúde, direito à educação, direito à moradia, mas o enfoque, o modo como isso é feito são diferentes. E a perspectiva também. E tem uma outra diferença, que a Defensoria Pública também atua de maneira parcial. Ela atua em favor de uma parte. Então ela não atua com o Ministério Público, que é um fiscal da lei. Ela atua sempre em favor daquela parte que ela está defendendo. Então isso às vezes coloca a defensoria de lados opostos. Então, por exemplo, num divórcio ou numa ação de guarda, a defensoria atende em geral quem chegou primeiro, e a segunda pessoa, se houver possibilidade de organizar para que não haja conflito ali de atuações, pode ser atendido também pela defensoria, mas em geral é atendido por um advogado, um profissional conveniado. Porque então acontece da defensoria num processo, tá, pela pessoa, por exemplo, uma ação de alimentos, tem que pagar os alimentos, e no outro tá por quem vai receber, porque essa atuação sempre varia e pode variar de acordo com quem procura a defensoria, e porque a gente atua, eventualmente pode atuar, a gente sempre atua de um lado de uma das partes. Então tem essa atuação que é parcial. E ao contrário do Ministério Público, que tem uma atuação de fiscal da lei. Então ele está equidistante das partes, ele está fora dessa perspectiva. Então são dois enfoques diferentes, mas quem tem questões individuais para tratar deve procurar a defensoria, porque é o caminho, e está numa situação de insuficiência de recursos, deve procurar a defensoria. Muito obrigada. Agora vamos falar especificamente da Lei Brasileira de Inclusão, né? A Lei número 13.146 de 2015, né? Por que ela foi criada, Rodrigo? A Lei Brasileira de Inclusão, ela é criada a partir de a partir da construção e da aprovação da Convenção de Nova York de Direitos das Pessoas com Deficiência. A Convenção de Nova York foi incorporada ao sistema jurídico brasileiro nos moldes de uma normativa constitucional. Então ela passou pelo rito constitucional e, nesse sentido, ela tem o mesmo valor da Constituição. E porque existia uma diferença na legislação brasileira, na lei anterior, pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, que era uma lei de 89, e existia uma diferença, uma incompatibilidade com a nova Convenção de Nova York, principalmente na construção do modelo social de deficiência, foi necessário fazer uma nova lei. E essa Lei Brasileira de Inclusão, então, foi feita nesse contexto de adequar a legislação interna brasileira a uma nova normativa internacional que precisava ser incorporada, precisava ser adequada do ponto de vista normativo. Então, a principal, uma das questões mais importantes nessa perspectiva é a ideia do modelo social de deficiência e de como isso reflete, isso muda a perspectiva de como se enxerga a deficiência como um todo, o que é deficiência e como lidar, como o Estado deve lidar com os direitos da pessoa com deficiência. Então, só para, eu acho que talvez responda algumas perguntas, eventualmente futuras, e por que eu mencionei isso, o modelo social, só para explicar o que é o modelo social de deficiência, ele muda um panorama anterior, que era o modelo médico. Então, o modelo médico focava a condição médica da pessoa com deficiência a partir de um olhar médico, que tinha como objetivo eliminar naquela pessoa em específico aquela deficiência. Então tinha uma perspectiva de trazer aquela pessoa a um modelo de normalidade, um modelo que seja igual ou que seja superar aquela deficiência a partir da pessoa com deficiência. O modelo social, de outro lado, estabelece que a deficiência é uma relação entre barreiras e impedimentos. Então, melhor, impedimentos e barreiras. Então, impedimentos são
elementos do qual a pessoa não consegue lidar, ou não consegue executar, não consegue fazer. Então, por exemplo, uma pessoa que é cadeirante, ela tem uma limitação na deambulação, ela não consegue andar. Então essa é um impedimento, ela está impedida, por conta de um problema de saúde qualquer, de andar. E é por isso ela é cadeirante, ela depende de uma cadeira de rodas. E existem no mundo barreiras. Essas barreiras podem ser a calçada, que é alta, podem ser os locais com muito íngremes que não tem espaço, pode ser um banheiro apertado para a entrada das pessoas com deficiência. Então, uma série de coisas que podem ser barreiras para que ela consiga exercer a sua cidadania e os seus direitos de maneira plena. E aí, qual que é a grande questão? O foco passa a ser nas barreiras. Então, o foco não é mais lidar com os impedimentos ou superar os impedimentos, mas eliminar as barreiras. Então, a grande mudança, a grande diferença no modelo social para o modelo médico, o modelo anterior, é de que agora a ideia de que é preciso superar as barreiras e não os impedimentos, é de que as deficiências estão na sociedade e não nas pessoas. E é por isso que o modelo é chamado de modelo social. É porque é a partir da sociedade, é a partir da vida em comunidade que se constituem as barreiras e que se devem ser eliminadas as barreiras. Então vocês tratam aí na instituição de vocês de pessoas com trissomia do 21 e com TEA. São pessoas, a gente chama de neurodivergentes, né? Elas não são, elas estão ali num espectro, num modo de atuação, num modo de interação com o mundo um pouco diferente do que seria um neurotípico, né? Então, é a neurotipicidade. Isso faz com que ela tenha que lidar, ou ela lide, com barreiras no mundo. E a questão é superar as barreiras dessas pessoas, tanto na comunicação, quanto na interação, quanto no trabalho, quanto na sexualidade. São várias limitações e barreiras que devem ser superadas. Então a grande inovação do modelo social é mudar o foco. O foco deixa de ser em superar o impedimento, necessariamente. É claro que a gente vai atuar para diminuir os impedimentos sempre que possível, mas o foco passa a ser em eliminar barreiras. E é nessa perspectiva, então, porque existe essa grande mudança de modelo e grande mudança de perspectiva dos direitos da pessoa com deficiência, que é necessária a elaboração e a promulgação da Lei Brasileira de Inclusão. Okay. Rodrigo, no capítulo 2 da LPI, que fala da igualdade e da não discriminação, você pode exemplificar o que é a discriminação da pessoa com deficiência? Bom, a discriminação da pessoa com deficiência é o que a gente chama de capacitismo, né? É uma forma, ela tem tanto uma perspectiva estrutural, né? A sociedade não reconhece que ela é quem de fato cria barreiras e aí, portanto, faz ressaltar, ou faz surgir, ou faz a persistência dos impedimentos para a cidadania plena das pessoas com deficiência, mas ela também tem a perspectiva da incapacidade ou da menor cidadania ou da não cidadania plena daquelas pessoas com deficiência. Ela tem vários aspectos decorrentes dessa a não discriminação, tem aspectos tanto econômico quanto de costume, quanto de desprezo, quanto tem várias vertentes de discriminação, mas em regra a gente pode definir essa discriminação como a ideia de supressão de direitos ou de cidadania das pessoas com deficiência por conta e em razão de sua deficiência. Então acho que para tentar definir de um jeito mais simples, a gente pode caminhar desse jeito, mas é muito importante a gente debater a perspectiva do combate ao capacitismo no mesmo patamar que a gente debate o combate ao machismo, o combate à LGBTfobia, o combate ao racismo, porque também tem um aspecto estrutural muito profundo, ligado à capacidade de trabalho, ligado à capacidade de produzir riqueza, porque são cidadãos que
por conta de seus impedimentos, das barreiras que a sociedade impõe, não são vistos como pessoas que são capazes de trabalhar e serem produtivos como pessoas que não têm deficiência. Por conta disso, são discriminadas também estruturalmente, porque, em geral, são vistas como alguém, e aqui sendo um pouco menos cuidadoso com a linguagem, são vistas como alguém que dá mais gasto do que produz riqueza. Então, é visto pelo Estado assim, é visto por empresários assim, é visto pelo sistema dessa forma, é visto pela estrutura que a gente vive, no modelo de sociedade que a gente vive, no modelo econômico que a gente vive, como cidadãos que não geram riqueza, mas que gastam riqueza, ou que geram despesas para o Estado, para as famílias ou para as pessoas que estão ali no cuidado. Então, por isso que essa questão da não discriminação é uma questão também estrutural. E quando a pessoa com deficiência é discriminada, onde que ela deve procurar? O que ela deve fazer? Essa discriminação ela pode ser uma discriminação criminosa, ou ela pode não ser uma discriminação criminosa. Né? Ela pode ser, em geral, também um crime, mas ela pode buscar essa reparação no âmbito criminal. Ela pode fazer um boletim de ocorrência, informar o Ministério Público, informar a delegacia de polícia de que houve uma discriminação, de que houve uma medida discriminatória, de que houve algum tipo de cerceamento de direito por conta da pessoa com deficiência, mas ela também pode buscar uma indenização, uma reparação de dano no ambiente civil. Então aqui a gente volta para aquela diferença no começo do Ministério Público e da Defensoria. A questão criminal, provavelmente quem vai cuidar é o Ministério Público, porque, em geral, quem cuida da acusação e cuida das ações criminais é o Ministério Público. Mas quem vai fazer ação individual de indenização, ação individual de reparação de danos, ou ação individual contra o Estado, se houver uma discriminação nesse sentido, por exemplo, se houver uma cobrança indevida de mensalidade a mais, porque a pessoa tem deficiência em alguma escola, que é algo que tanto a lei dos direitos da pessoa com autismo proíbe, quanto a lei brasileira de inclusão também, quem pode fazer a reparação, quem pode eventualmente pedir para o juiz que isso não seja feito de maneira individual é a defensoria, se essa pessoa, de novo, se enquadrar nos requisitos para atendimento de hipossuficiência econômica, socioeconômica ou de vulnerabilidade. Ok, muito obrigada. Bom, como a equipe Unimúltiplas tem o trabalho voltado, né, com profissionais da área de educação e saúde, nós vamos agora nos ater um pouquinho à área de saúde e educação, tá? Vamos começar pelo direito à educação, saúde, que é mais curto, porque o direito à educação tem um monte de assuntos para tratar, tá? Eu vou relatar um caso que ocorreu aqui conosco, ok? Nós convivemos, né, com 3 crianças aqui na nosso trabalho. Essas 3 crianças tiveram a solicitação do exame BERA por médicos. E o que aconteceu, né? Esse exame BERA, ele é disponibilizado pelo SUS. Uma das crianças conseguiu fazer o exame pelo SUS. E o SUS não pediu a anestesia geral, né? O sono induzido e tal. E o que aconteceu? A criança acordou no final do exame e o exame deu alteração. As outras 2 famílias nem conseguiram pelo SUS o exame. Tá? As 3 famílias, na realidade, fizeram uma vaquinha para conseguir o exame. E aí vem a pergunta: o que fazer numa situação como essa, onde um médico do serviço público pede o exame, que é disponibilizado pelo SUS, mas o SUS demora tanto tempo que não dá para esperar se o exame é urgente? O que a família deve fazer numa situação como essa? Então, primeira coisa, a família pode buscar o apoio do judiciário. O acesso à justiça também é para isso, né? É para garantir que o judiciário possa efetivamente evitar que injustiças ou que direitos não sejam garantidos. Então, esse exame, o exame PERA, ele sendo realizado pelo SUS, então, primeiro, né, a gente precisa pensar como é que esse exame está disponibilizado. Então, essa pessoa precisa, para chegar ao judiciário, ter um pedido desse exame, ter informado que esse exame vai demorar, por exemplo, o exame não está com urgência, ou que o exame não vai ser feito, no caso, com sedação ou com sono induzido. Como vai ser feito esse exame?
Então, com um laudo médico, com um pedido médico para a realização desse exame, e um relatório médico explicando por que o exame é necessário, é possível entrar com uma ação judicial, pedindo para que esse exame seja realizado com urgência. Essa ação judicial, esse tipo de ação judicial, também é possível para vários outros casos. Envolve distribuição de medicamentos, envolve realização de cirurgia, envolve realização de qualquer procedimento via SUS. E muitas vezes também, quando a pessoa tem convênio médico, também envolve a questão, também é possível discutir isso judicialmente, se o convênio deve ou não cobrir aquele procedimento, como deve ser feita a liberação. Os pedidos judiciais, o processo judicial, ele tem um tempo dele. E ele muitas vezes demora para garantir o que seja efetivamente dada, né, que o juiz conceda aquele pedido formulado para aquela pessoa que buscou, seja a defensoria, seja um advogado privado, seja o Ministério Público, quando é caso em que eles atuam, o judiciário tem um tempo para dar essa resposta. Então, como é que funciona? Eu vou levar esse pedido ao judiciário, então eu vou falar, seu juiz, o meu filho precisa realizar um exame BERA, esse exame BERA no SUS está com uma fila muito grande, eu tenho uma urgência específica para que esse exame seja realizado. E o exame não está sendo feito do modo como o médico está solicitando. Eu queria então que o senhor desse uma ordem para que o SUS faça esse exame da maneira correta e com urgência. O juiz vai falar no final do processo sim ou não para isso. Então ele vai analisar uma série de fatores, vai ouvir o SUS, vai ouvir a Secretaria de Saúde, vai ouvir a outra parte e vai dar a decisão. Mas muitas vezes, esse procedimento de ouvir a Fazenda do Estado, ouvir a Secretaria de Saúde, leva muito tempo. Então a gente consegue fazer o que a gente chama de um pedido liminar. Liminar quer dizer no começo. Então a gente consegue fazer um pedido logo no começo. Então como é que a gente faz? Olha, seu juiz, eu preciso realizar esse exame. Está aqui o meu laudo médico dizendo que eu preciso desse exame, tem um relatório médico explicando por que eu preciso desse exame. Esse exame eu pedi lá no SUS, mas me falaram que vão levar 6 meses, 1 ano para fazer o exame, e eu preciso que seja urgente. E eu preciso que seja tão urgente que eu não consigo esperar o fim do processo. Então eu preciso que você me dê uma decisão logo no começo. Essa decisão liminar, o juiz tem, em geral, como regra, assim, é difícil falar porque às vezes demora mais, às vezes demora menos, às vezes tem lugar que é mais rápido, menos rápido, mas normalmente em menos de uma semana ela decide. Então vem uma decisão do juiz que vai dizer sim ou não. Se ela disser sim, já vai ser intimada a Secretaria de Saúde, o SUS, para que o exame seja realizado. Se ela disser não, vai ter que entrar com recurso, demora mais um pouco. Então tem outras intercorrências que podem acontecer no meio do processo, que permitem ou não que isso seja acelerado. De qualquer modo, é possível, então, se a pessoa não conseguiu fazer esse exame pelo SUS, fazer esse pedido judicial e fazer nesse pedido judicial pedido de liminar, pedido de tutela antecipada, né, que é um tipo de liminar, para que isso seja garantido e seja realizado o exame. Então esse é o jeito mais rápido de conseguir quando o SUS não fornece ou quando o convênio não autoriza. E essa questão do convênio não autorizar, acho que é muito relevante, principalmente para as pessoas que estão relacionadas, que têm parentes ou filhos ou qualquer pessoa na família ou amigos com o transtorno do espectro autista, por conta daquela discussão de rol taxativo, o rol não taxativo, quais são os procedimentos que são atendidos pelo convênio, quais não são atendidos pelo convênio, por conta principalmente do ABA. Então o ABA, os convênios não entendiam que era algo a ser atendido, discutiam, a gente tem vários processos, inclusive o processo em que foi decidido que o rol era taxativo tem a ver com o ABA, e a gente então tem processos nesse sentido, e depois veio a lei agora que diz que o rol é exemplificativo, o rol não é taxativo. Então é possível pedir para os convênios médicos, quando há justificativa médica, que seja feita a autorização para que seja realizado o procedimento nos locais que são conveniados, no local indicado pelo convênio. Está nos acompanhando, né? Famílias aí que estão passando por situações como essa, sabe agora o que fazer e a quem procurar. Ótimo. Agora nós vamos falar da área de educação. Eu sempre gosto de dizer que a área de educação e saúde é a área que atende a todos, né?
Então, são as áreas mais inclusivas que tem na sociedade, porque todos estão, né, na escola ou todos precisam de médicos, passam pela saúde. Mas vamos falar de escola, falar agora da educação. No capítulo 4 da LBI, refere-se ao direito à educação, né? E semana passada nós tivemos uma live com uma pedagoga que tratou da deficiência intelectual. E nessa live nós conversamos muito sobre a questão de que todos têm direito à educação e para as pessoas com deficiência nós temos um plus a mais, que é a educação especial. Dentro da educação especial, o atendimento educacional especializado e outras coisas a mais, tá? Então, nós queremos falar um pouco disso. Iniciando pelo atendimento educacional especializado. O que a família deve fazer quando, no sistema de ensino, não é oferecido atendimento educacional especializado? Estou dizendo isso porque é uma ação, uma atitude recorrente na nossa região. Nós encontramos vários sistemas de ensino municipal e estadual e escolas privadas que não oferecem o atendimento educacional especializado para as pessoas, para as crianças e estudantes com deficiência. Bom, então acho que esse é um ponto até um pouco polêmico, né? Na verdade é bastante polêmico e depende de quem está dialogando sobre esse assunto, acaba tendo posições muito divergentes e às vezes até um pouco quente esse debate. O modelo escolhido, de educacional escolhido pela Constituição, de maneira geral, é o modelo inclusivo. O modelo inclusivo significa o atendimento das pessoas com deficiência na escola regular, no currículo regular, e eventualmente com as adaptações que são necessárias, são as adaptações necessárias. Então, esse é o modelo que foi escolhido pela Constituição, pelo Constituinte, e é o modelo que, de fato, é o que é hoje mais moderno na perspectiva educacional, que é a ideia de educação inclusiva, com, eventualmente, apoios necessários, com principalmente a ideia de um desenho universal de educação, que permite a maior inclusão das pessoas com deficiência, principalmente desde criança até a formação do ensino médio, mas de maneira geral. As adaptações necessárias são vistas e são tidas pela legislação como o AE, o atendimento do sistema de ensino, o atendimento especial, agora me confundi com a sigla, o atendimento especializado, atendimento educacional especializado. Atendimento educacional especializado. Deu uma confundida aqui na cabeça. O AE, ele acaba sendo um mecanismo de suporte, de garantir essas adaptações necessárias. E ele tem como regra, no modelo público, a atuação, a construção, a perspectiva de construir a partir das salas multifuncionais, das salas de recursos multifuncionais e os apoios. Então, os professores de apoio, ou profissionais de apoio escolar, ou aqueles agentes de apoio escolar, que são, e aí tem toda uma diferença, um debate sobre qual é o papel desses outros profissionais dentro da escola. Então, tem essa perspectiva, foi a que foi trazida pela Constituição Federal, é a que é trazida pela Lei Brasileira de Inclusão, é a que é trazida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e é aquilo que está em acordo com a maior parte da legislação, de acordo com a legislação como um todo hoje. Então, como regra, a gente tem a educação inclusiva, o que significa que a gente exclui a ideia de educação especial para a maior parte dos casos. A gente discute, então, a possibilidade de atuação a partir dos apoios dentro da escola. E a gente precisa pensar quais são esses apoios e como esses apoios vão funcionar. Então, primeira coisa existe apoio para... Existem alguns lugares que tem esse apoio fora da sala de aula, que é o apoio para a questão dos atos da vida diária, né? Seja para ir até o banheiro, seja para participar de outras atividades, seja para fazer a merenda, seja para entrar e sair das salas, ou qualquer locomoção que seja necessária, quando há essa necessidade de cuidado, às vezes
por exemplo, trocar de fralda, quando há necessidade de trocar fralda, quando há outra necessidade de alguns outros cuidados ali do dia a dia, mas não uma participação, não uma atuação em conjunto com o professor. Existem outros profissionais e outros lugares em que a atuação de profissionais de apoio escolar dentro da sala de aula é algo que vem acontecendo. A gente depende, principalmente, e aí é uma questão um pouco técnica, né? Cada município tem a sua organização de leis e tem a sua organização de regras municipais para a educação, para a saúde. Então tem coisas que são do município, tem coisas que são do estado, tem coisas que são da União. O ensino infantil, a EMEI e a EMF, tanto o ensino infantil quanto o ensino fundamental, que são municipais, tem regras estabelecidas pelo município. E aí cada município tem o seu jeito de fazer isso. Então tem municípios em que existe a previsão legal de um profissional de apoio escolar, que é um profissional relacionado à pedagogia, à psicopedagogia, à terapia ocupacional, que está dentro da sala de aula junto com o professor. Tem outros locais em que não existe a possibilidade de atuação dentro da sala de aula junto com o professor, porque isso varia de município para município, principalmente nas EMEIs e nas EMEFs. Nas escolas estaduais, como regra, não atua dentro da sala de aula, atua só nessa questão dos atos da vida diária e para fora da sala de aula, e na sala de aula existe o modelo inclusivo. Muita gente fica desconfortável com esse modelo inclusivo, muita gente discorda desse modelo inclusivo e quer optar por uma educação especial. E são escolas, é um modelo de escolas especiais que, em geral, é privado ou conveniado por algum motivo. E essas escolas especiais têm uma perspectiva e um modo de atuação diferente desse modelo, inclusive até pelas perspectivas, não só, tem escola, é claro que tem escola privada inclusiva, que inclui essas pessoas na sala de aula, em conjunto, no grade regular, mas tem essa atuação também fora de... tem outros lugares que a atuação é só com pessoas com deficiência, e aí seria uma escola típica especial. Isso, no meu entender, no meu sentir, é algo que está em desacordo com a legislação, mas é uma realidade que acontece. E em muitos lugares isso funciona. A gente tem, por exemplo, a Lei de Ação Civil Pública do Estado de São Paulo prevê a ação civil pública para o atendimento das pessoas com autismo, que determinou atendimento, serviço especializado em locais exclusivos de saúde, educação e assistência de pessoas com autismo, nesses termos, basicamente nesses termos, estabelece um modelo de educação especial. Porque ela determina que seja um local exclusivo. E existe um custeio de muitas instituições para atendimento de pessoas com autismo, a partir dessa ação civil pública, por conta dessa forma como foi decidido, que garante o atendimento em escola especial ou em instituições especiais de acolhimento ou de assistência ou de saúde para essas pessoas com autismo. Mas isso está fora, isso é uma questão que é muito debatida nessa CP, está fora da política nacional, está fora do modelo adotado pelo Brasil, pelo Ministério da Educação, pelos secretários de Educação, e em alguns municípios isso varia e pode mudar. Eu lembro que quando, por exemplo, um problema que a gente enfrenta em São Paulo é que a gente não tem previsão legal desses profissionais de apoio escolar dentro da sala de aula. Mas eu descobri, quando eu estive em Prudente, que em Prudente isso, inclusive porque foi uma fala do prefeito aí na abertura do evento, que existia uma perspectiva de garantir um profissional de apoio escolar, pelo menos é isso que ele falou, né? Eu não sei se isso é aplicado, se isso é realidade aí, de fato, se isso é só uma perspectiva, de ter um profissional de apoio escolar para cada pessoa com deficiência na rede municipal. Então isso foi mencionado, e o que me faz pensar que Prudente, por exemplo, seja um município em que existe essa previsão de profissional de apoio escolar dentro da sala de aula para acompanhar essas pessoas com deficiência. Então eu lembro desse momento e tenho dificuldade de dar uma resposta mais exata por não conhecer com profundidade a legislação aí de Prudente ou das cidades do entorno, para poder dar uma resposta mais contundente, mais certeira, assertiva, sobre essa questão dos apoios escolares ou da Constituição, o que seria um atendimento educacional especializado nessa perspectiva das escolas municipais aí da região. Rodrigo, então deixa eu esclarecer.
mesmo estando na Constituição, mesmo estando na LBI, que o atendimento à educação especializado tem que haver, né, no contraturno para a pessoa com deficiência. Mesmo assim, você está afirmando, está dizendo que os municípios, ou talvez uma escola privada, pode ter um regimento interno, um regimento comum dessas escolas, e não oferecer esse serviço? Não, não é exatamente isso que eu estou querendo dizer. Eu Ah, estou querendo dizer que as escolas públicas, principalmente eu estou falando muito mais sobre as escolas públicas, e as escolas privadas, o modelo inclusivo, têm a obrigação de garantir um modelo inclusivo de educação com as adaptações necessárias. A grande questão aqui é quais são essas adaptações necessárias. Essas adaptações necessárias são um contraturno, que vai atender de modelo integral, que vai ter uma sala multifuncional, que vai ter um profissional para cada aluno com deficiência. E aí isso depende. Isso vai depender tanto da deficiência, quanto do aluno, quanto da legislação municipal. Então pode ser que a lei municipal da cidade, é óbvio, a lei municipal preveja que exista um profissional para cada pessoa com deficiência na rede municipal de ensino. Outros lugares vão prever que essas adaptações necessárias vão ser uma sala multifuncional. A grande questão é a Constituição prevê que vai ser um modelo inclusivo com as adaptações necessárias. E essa discussão em torno de quais são as adaptações necessárias é que acaba variando. Na minha opinião, essa variação tem que ser de acordo com as deficiências. Então, cada deficiência tem as suas necessidades e tem que ser na perspectiva inclusiva dentro da sala de aula comum do ensino regular. Então, não existe, nessa perspectiva mais global, uma obrigatoriedade de ter um contraturno com um contraturno especificamente com atividades específicas. Isso pode variar de cidade para cidade, isso pode variar de estado para estado, mas a Constituição Federal prevê que o ensino vai ser inclusivo com as adaptações necessárias. E aí as adaptações necessárias, uma coisa que me parece bastante óbvia, é que varia de deficiência para deficiência. Então, uma pessoa que tem deficiência física, as adaptações necessárias vão ser acessibilidade, o desenho universal da perspectiva arquitetônica. Ela tem que ter todas as possibilidades de se locomover e conseguir entrar e sair de todos os lugares ali, porque, por exemplo, uma pessoa que seja cadeirante ou que tem alguma dificuldade de se locomover. Para uma pessoa surda, é preciso que haja adaptação necessária, é preciso que haja comunicação em Libras. É preciso que haja professores ou profissionais na escola que sejam fluentes em Libras, para que eles possam se comunicar na língua, no idioma das pessoas surdas, no idioma nativo, no idioma original. Então, acho que essas adaptações variam de deficiência para deficiência. Então, não me parece que existe um modelo estabelecido, adequado, de que necessariamente no contraturno e necessariamente vai ser um profissional de apoio escolar. Isso varia e tem que haver, por isso que é preciso que haja um projeto individualizado de acompanhamento educacional de cada pessoa com deficiência, para que seja verificado quais são as adaptações necessárias para que essa pessoa com deficiência possa usufruir do modelo educacional inclusivo da maneira mais ampla possível. Então, o que eu quero dizer é que não tem obrigação. Se a adaptação necessária for o contraturno com outras atividades, essa é obrigatória. Agora, se a adaptação necessária for, por exemplo, obras arquitetônicas, isso é obrigatório. Então, não tem como saber antes qual vai ser a adaptação necessária de ter que lidar para se consiga lidar com promover essencialmente educação inclusiva. Só para concluir aqui, existe um modelo mais difundido, começa a ser aplicado em algumas prefeituras. Aqui na prefeitura de São Paulo está sendo aplicado em alguns lugares, mas isso é exterior para cá, uma ideia de desenho universal de educação. Essa ideia de desenho universal de educação amplia as perspectivas e o modelo, tanto o currículo quanto o modo de organização das salas, quanto as adaptações
do funcionamento do dia a dia escolar e consegue abranger uma quantidade muito grande de pessoas com deficiência sem a necessidade de outras adaptações. Então a ideia desse desenho é abranger 95% das pessoas com deficiência nesse desenho escolar, sem a necessidade de estabelecer outras adaptações. Para, no caso minoritário dessas pessoas que dependem de outras adaptações, ser possível focar nessas outras adaptações e ter um atendimento mais individualizado. Então, o que eu entendo que é possível e que se deve exigir de qualquer escola, na perspectiva inclusiva, um plano individual de acompanhamento. Esse plano individual educacional, esse plano individualizado, ele tem que ter essas perspectivas de quais são as adaptações necessárias para que essas pessoas possam efetivamente conseguir atender, ou conseguir participar, ou conseguir garantir a educação inclusiva. Sem esse modelo, sem essa perspectiva de um modelo inclusivo, de um modelo individualizado, para garantir quais são as adaptações necessárias, a gente fica com dificuldade de pensar do modelo de um modelo que seja amplo, que seja sustentável ao longo do tempo. Então acho que esse é um ponto que me parece muito relevante e que não é exatamente o que eu quis dizer de que não tem obrigação. A obrigação é de garantir as adaptações necessárias e precisa se discutir então quais são essas adaptações. O que eu discordo do ponto de vista jurídico e discordo do ponto de vista de quem atua nessa área é de que exista uma regra pré-estabelecida de quais são as adaptações necessárias. É preciso que seja avaliado a partir de um plano individual, na perspectiva dentro da escola, para saber quais são as adaptações necessárias para que aquele aluno ou aluna, permaneça no modelo inclusivo e permaneça podendo aproveitar o máximo possível daquele mecanismo educacional. Rodrigo, o atendimento educacional especializado, ele tem exatamente essa função de suplementar, né, de conhecer o estudante e saber quais são as adaptações necessárias ao estudante para que ele possa, né, ter o seu direito à educação assegurado na escola comum. Ele tem esse papel, né? Então, se tem ausência, se o regimento interno do município ou da escola que seja não atendeu, não oferecer o AE, fica uma lacuna, né? Pensando nessa perspectiva, tá? Mas aí eu gostaria também de pensar, e gostaria que você fizesse uma relação sobre isso. A escola, ela é uma instituição mantida, né, organizada, e quem trabalha na escola com o ensino é o professor. E a gente sabe que na educação, na saúde, nós temos os profissionais da saúde e assim por demais. Na lei nacional, é claro quando diz que quem atua no AEE é o professor de educação especial, é um professor. O que nós temos visto também com frequência é que os estudantes com deficiência muitas vezes são retirados do horário de aula comum para ser atendido na própria escola por fonoaudiólogo, por psicopedagogo, por profissionais da saúde. Você pode nos dizer alguma coisa sobre isso? Se isso está certo, se não está? Se isso também já está dentro do sistema do município? Como que é isso? Isso tem acontecido em escolas privadas ou públicas? Públicas. Públicas. Sim. Então, eu acho que é o caso de pensar nesse atendimento de rede. Então, o que acontece? O SUS atua, o SUS como um todo, ele tem uma construção de tanto a construção de rede quanto a construção de atendimento descentralizado. Então, ele permite que esse atendimento seja feito, às vezes, em locais próprios da escola. O ideal é que isso não seja feito no horário de aula, mas que, eventualmente, numa campanha específica, por exemplo, o SUS vai até a escola fazer uma campanha de vacinação específica. E aí essas crianças vão ser vacinadas no horário escolar.
é um dia específico que as crianças vão ser vacinadas, e isso em tese, não é um problema específico por conta dessa atuação do SUS. Agora, se tem sido sistemático, se a atuação tem sido sistemática de retirar esses alunos da sala regular para garantir esse atendimento diverso, esse atendimento de TO, ou de fisioterapia, ou de fonoaudiologia, ou de saúde, em alguma perspectiva, aí acho que me parece equivocado. E é uma questão de talvez provocar tanto a atuação do Ministério Público quanto a Defensoria, no sentido de requerer que isso seja feito no contraturno. Que isso não seja feito no horário, porque senão atrapalha o desenvolvimento escolar, atrapalha a participação nas aulas das pessoas que estão ali sendo retiradas da aula para fazer uma outra atividade. Então, se isso está acontecendo de maneira sistemática, não é algo pontual, uma campanha específica, um dia específico, alguma coisa mais direta nesse aspecto, se é algo sistemático, toda semana tem isso, o atendimento oferecido, acho que isso dá para questionar do ponto de vista judicial, para que não seja feito no horário escolar, seja feito no contraturno, inclusive porque são dois serviços públicos, o de educação e de saúde, que tem que se compatibilizar, um não pode excluir o outro. Você dizendo isso, e dizendo que pode até acontecer isso, né? Seria uma diferenciação muito grande, porque, por exemplo, dentro da escola, nós temos estudantes que também precisam da psicopedagogia, precisam de um psicopedagogo, e que não é tirado da sala de aula normal, no horário de aula normal, para falar com o psicopedagogo, porque ele não tem deficiência. E só quem é tirado é quem tem a deficiência. Né? Então, nessa perspectiva, é uma perspectiva discriminatória. Sim, e é isso que eu quero exatamente. dizer. Se for algo geral, por exemplo, tem um dia específico que vai ter uma campanha, seja de vacinação, seja de fazer elaboração de exame de sangue para todo mundo, ou vai medir peso e altura, pressão de todo mundo, sei lá, alguma campanha geral para todos os alunos, e aquele dia não vai ter aula. Não tem nenhum problema, faz parte dessa possibilidade, porque a escola tem esse papel de organizar e centralizar uma quantidade de alunos grande, uma quantidade de pessoas grande. Então você consegue buscar um público-alvo. Então, por exemplo, a gente está no momento de baixa vacinação de pólio. Então vai ter uma campanha de vacinação de pólio na escola. Tem várias pessoas ali naquele local que são público-alvo daquela campanha de vacinação. Então faz sentido pegar um dia da semana, ninguém vai ter aula e vai vacinar todo mundo, ou vai vacinando aos poucos. Então isso faz sentido, não é necessariamente um problema. Agora, se isso é sistemático, se sempre, toda semana, naquele horário, aquela pessoa é tirada da sala de aula, aí é problemático. Porque aí está em desacordo, é discriminatório, e não permite o acesso ou a permanência daquela pessoa com deficiência dentro do ambiente inclusivo. Então, sim, se aquela pessoa vai ser atendida por psicopedagogo sempre no horário de aula e não no contraturno, isso pode e deve ser discutido, seja extrajudicialmente, mediante reunião com a coordenação ou com os serviços, seja judicialmente, pedindo para que seja determinado que esses atendimentos sejam feitos no contraturno. Com relação ao transporte, Rodrigo, o estudante que necessita do transporte, que mora numa certa distância da escola, tem transporte para a escola comum. Tá? Uhum. E para o AEE, ele também tem direito? Então, o AEE, isso depende se ele for feito no mesmo espaço. E aí eu volto a dizer, né? O AEE, como uma escola especial em outro local, por uma outra instituição, para fazer alguma coisa, algum atendimento fora daquele padrão ou daquela ideia de inclusão, em tese isso não está vinculado àquela educação fornecida pelo Estado. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: existe o AEE da própria escola, que ela pode ser feita no contraturno, e existe o AEE que é oferecido por uma outra instituição, que seria uma escola especial, que não é vinculada ao Estado, que é uma instituição particular. Para essa instituição particular, se
se houver conveniamento, ou houver possibilidade de uma determinação judicial, ou um convênio, ou alguma coisa desse sentido com a própria educação pública, faz sentido que tenha transporte gratuito. Agora, se é feito de maneira privada, e aí depende da legislação de cada município. Porque tem município em que garante o bilhete único ou passagem gratuidade para pessoas com deficiência, independente de onde ela vai. Então, basta ser pessoa com deficiência, que ela tem bilhete único especial, aqui em São Paulo, por exemplo, isso. Basta ser pessoa com deficiência, lá, se tiver no Respetrans, atender aqueles casos, que tem o bilhete único especial e pode ter gratuidade para qualquer finalidade, não tem motivação. Agora, se a gratuidade é para aquele aluno que faz a escola pública, essa gratuidade, para ser estendida para uma escola privada que faça atendimento educacional especializado, ela precisa necessariamente ter lei garantindo, e ela precisa, e aí varia de município para município, porque o transporte municipal é do município. Então, depende da lei municipal para garantir essa gratuidade ou não. A gratuidade não tem regra estabelecida nesse caso. A gratuidade do transporte, nessa especificidade. Então, a gratuidade de transporte na cidade X, ela é para a educação, para ir para a escola, para atendimento de saúde. Então, está escrito na lei municipal isso. Então, é escola pública, atendimento de saúde público, que a pessoa está fazendo. Escola regular. Um outro atendimento que a pessoa entende que é necessário e faz no AE em outro estabelecimento privado, seja filantrópico, seja gratuito, seja de qualquer outro sentido, esse atendimento não necessariamente estaria estabelecido nessa gratuidade. Então é preciso saber primeiro se a gratuidade é decorrente da deficiência ou do fato de ser estudante. Se for do fato de ser estudante, em geral isso não está abarcado na gratuidade para estudante. Agora, se for do fato de ser pessoa com deficiência, aí ela é pessoa com deficiência na escola, no trabalho, na saúde, na diversão, no lazer, e aí ela teria gratuidade para todos esses aspectos. Então, é difícil responder daqui porque não consigo dizer eventualmente de todas as cidades, porque cada cidade regula o seu transporte municipal de modo próprio. O que eu posso dizer é, as hipóteses de gratuidade têm que estar previstas em lei. Então, essa é uma dificuldade que a gente tem que garantir e que às vezes é difícil de lidar. Então, confirmando, transporte público gratuito para estudante, para escola comum, e transporte público gratuito, né, para o estudante com deficiência que vai no AE no contraturno, né? Essa é a ideia, tá? Já que você falou em escola especial, vamos falar um pouquinho disso, né? O que é escola especial? Nós sabemos que na Constituição, na Lei de Diretriz de Educação Nacional, está claríssimo, né, que a educação é para todos, na escola regular comum, tá? E nós sabemos que no estado de São Paulo ainda tem instituições que atendem também como escola regular. No entanto, todos os estudantes são estudantes com deficiência. O que você tem para nos dizer sobre isso? Isso é legal? Isso está certo? Será que nós temos uma perspectiva de mudança? Olha, a gente tem uma perspectiva, a gente tem uma realidade, e essa é uma questão importante, né? Muitas vezes a realidade está completamente em desacordo com o que a lei prevê. E a gente tem uma realidade que ela é muito cruel em vários aspectos, que é a ideia de que todo o ensino, sempre, em todas as hipóteses, tem que ser o único modelo cabível é o modelo de inclusão. Então o que a gente tem é uma questão de expandir o modelo inclusivo o máximo possível e não retroagir. Então sempre que a gente puder implantar, expandir, a gente vai implantar e expandir. Mas a educação especial foi um modelo educativo até basicamente 88 no Brasil, modelo padrão. E a gente tem, desde a Constituição, caminhado para conseguir implantar os modelos inclusivos de educação e tem tido legislações que vêm caminhando nesse sentido. Então isso é algo progressivo. E a gente não tem condição ainda
do ponto de vista educativo, de ter só um modelo de inclusão. Esse é o ideal, mas a realidade se impõe em muitos aspectos. Então, ideal, em tese, o modelo é para ser de escola especial? Não. Em tese, o modelo é para ser só de escola inclusiva e para que essa escola inclusiva, que é a escola regular, tenha as adaptações necessárias para o atendimento dessas pessoas. Mas existem escolas especiais. E existem juízes que concedem decisões para escolas especiais. Existem pessoas que preferem escolas especiais. Existem governos que preferem incentivar as escolas especiais. Ainda é algo em progressão. Mas não é, de longe, o melhor modelo, nem o modelo que deve ser adotado. Um outro aspecto que eu acho muito relevante é que entendo que existe uma confusão entre a necessidade de um atendimento assistencial com uma escola especial. Então, o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes os pais precisam que essas pessoas com deficiência, seus filhos, fiquem num espaço de cuidado. Isso é uma questão de assistência. Elas precisam de uma assistência para que elas possam trabalhar, principalmente as mães. Né? Elas precisam que o filho ou a filha, fique num local adequado, que ela garanta a integridade física, garanta o cuidado, preserve as condições mínimas. As condições, na verdade não mínimas, as condições para conseguir ter uma cidadania respeitada enquanto elas trabalham. Isso não tem a ver com educação. Isso tem a ver com assistência. E esse é um aspecto muito relevante. O que muitas pessoas acabam buscando na educação especial, ou na educação no contraturno, ou no AE, é preencher o dia daquela pessoa com deficiência para que ela possa trabalhar. Então, para que essa mãe, ou esse pai, ou essa pessoa responsável possa trabalhar enquanto a pessoa com deficiência está cuidada. E eu acho que esse é um aspecto muito relevante que às vezes faz com que muita gente defenda ou entenda a necessidade, ou exija a necessidade, ou busque a educação especial, porque não consegue ser atendida numa perspectiva de assistência, ou não enxerga na perspectiva de assistência aquilo que ela precisa. Então, o modelo ideal seria educação regular, com os apoios necessários, se necessário, apoios no contraturno, mas também uma possibilidade de atendimento, de assistência nesse espaço em que a pessoa precisa trabalhar. E esse atendimento pode ser um centro-dia, pode ser um espaço de convivência, pode ser um centro de convivência, que vai ter cuidador, que vai ter alguma atividade lúdica, que vai ter alguém ali para preservar, para alimentar na hora que precisa alimentar, para trocar a fralda na hora que precisa trocar a fralda, para dar o remédio na hora que precisa dar o remédio. Não é necessariamente um espaço educacional, é um espaço de permanência. E essa é a grande diferença. Então eu acho que a gente precisa também, além de caminhar para a construção de uma educação inclusiva, sem perder de vista que a gente teve um modelo de educação especial implantado no Brasil por muito tempo, e que a gente tem que caminhar sempre no modelo, na perspectiva de aumentar a qualidade da inclusão e o modelo de inclusão, mas a gente também tem que pensar que muitas dessas pessoas precisam assistência, um local de permanência enquanto elas trabalham, e não necessariamente uma escola no contraturno ou um atendimento de AE no contraturno, que não é aquele que está estabelecido no plano individual. E é compreensível, né? É compreensível que essa mãe ou esse pai que precise trabalhar busque preencher essa agenda, esse dia das pessoas com deficiência, para que elas consigam efetivamente trabalhar. E aí elas buscam, em geral, no modelo educativo, no modelo educacional, ou em perspectiva de educação especial, e não na assistência. Então acho que a gente tem que pensar muito também a partir dessa perspectiva. Porque é ilusório pensar que colocar uma pessoa com deficiência num espaço tido como educativo, mas que faz algumas atividades lúdicas, algumas atividades de artesanato, e que isso é educação especial. Isso é assistência. Educação é uma educação que
tem currículo, tem começo, meio e fim, caminha para algum lugar, não é só para preencher o tempo. Preencher o tempo é necessário, principalmente para permitir que as pessoas trabalhem, mas ela não é aquilo que se busca, não é aquilo que se tem como modelo a partir da Constituição. Então acho que a gente precisa ter em mente isso, a gente precisa caminhar para frente, e caminhar para frente é seguir no modelo inclusivo. Tentar aumentar, expandir e melhorar a qualidade da inclusão, mas sem perder de vista que as pessoas precisam que os seus filhos tenham seus dias preenchidos para que elas possam trabalhar. Rodrigo, já fui avisada aqui pela equipe que nosso tempo está acabando, né? Então eu gostaria de estar fechando com algumas palavras, depois eu vou passar a palavra a você também fazer o fechamento. Então, que fique claro que, pelo que eu entendi de tudo que você disse, que na educação, na saúde, cada município tem o seu regimento próprio, né? E que esse regimento é baseado na Constituição, na Lei de Educação, Lei de Saúde nacional. E quando as famílias se sentirem prejudicadas dentro desta lei municipal, que não está atendendo os direitos dos seus filhos, tem que procurar a Defensoria ou o Ministério Público, né? Então, em outras palavras, é isso. E aí eu gostaria que você fizesse o fechamento. Nós, antecipadamente, já agradecemos, né, a tua participação. Não conseguimos esgotar nem metade das perguntas que estavam aqui no nosso roteiro e esperamos contar com você numa próxima live para a gente dar continuidade a essa conversa. Mas, nossa gratidão, muito obrigado por tudo. E, por favor, faça suas palavras finais aí para fechar a noite. Bom, primeiro eu queria, só explicando, né? Todos os serviços que são municipais têm regras municipais, tem lei municipal, tem alguma determinação municipal. Os serviços que estão estaduais têm regras estaduais e tem questões estaduais. As leis federais dão uns termos gerais para como as coisas devem acontecer. Então, se aquela, por exemplo, está uma escola municipal, a gente vai ter que ter regra municipal para como funciona aquelas escolas. Isso tem que estar de acordo com as outras regras estaduais e federais, mas tem regra municipal. E aí fica difícil de dar uma resposta para cada município, de cada lugar, porque isso é algo que demanda estudo, demanda pesquisa, precisa, na atuação, caminhar nesse sentido. Mas o que eu acho que é importante, o mais importante de tudo aqui, é o que você falou no final. Se as pessoas se sentirem lesadas, se as pessoas sentirem que seus direitos não estão sendo respeitados, elas devem buscar a Defensoria Pública, elas devem buscar o Ministério Público, elas devem buscar os órgãos de controle, porque é só assim, e isso é uma parte do exercício da cidadania, que a gente vai conseguir, de fato, caminhar para um modelo mais inclusivo, mais democrático e mais acolhedor. Então, acho que é nesse caminho que a gente tem que seguir, e acho que as suas palavras são muito boas. Toda vez que alguém se sente lesado, deve procurar a Defensoria, Ministério Público ou qualquer outro órgão que atue na defesa desses direitos das pessoas com deficiência. E eu, por fim, então, eu queria agradecer a presença, todo mundo que está aqui e assistiu essa live. Espero que tenha conseguido esclarecer algumas dúvidas e estou à disposição. Só me convidar que eu volto. Muito obrigada e boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigada. Boa noite a todos e a todas.